amores, tudo bem? Eu sou a Mari Dias e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje vai ser uma conversa sobre tudo o que aconteceu aí nesse último mês dentro do universo nerd, dentro do universo dos super-heróis, especialmente quando se trata da representação LGBTQIA+. Nesse domingo eu assisti Eternos, que é o mais novo filme da Marvel e que trouxe o primeiro super-herói gay do universo cinematográfico da Marvel. Então eu vou contar aqui pra vocês hoje o que eu achei do filme, principalmente o que eu achei desse personagem, mas a gente também vai falar muito sobre toda a polêmica ao redor do filme, todo o hate que ele tá recebendo, os boicotes, e a gente também vai falar um pouquinho aqui sobre a questão do Superman bissexual, que com certeza você ficou sabendo disso, porque isso aí agitou a internet e dá-lhe polêmica, e tudo bem que o Superman é do outro estúdio, mas o rebuliço foi tão grande que vai todo mundo entrar aqui nessa panela e a gente vai ter que falar sobre isso. É muito importante eu avisar que esse vídeo vai conter spoilers de Eternos, então você foi avisado. Eternos estreou na semana passada e ele faz parte da nova fase do MCU. Para quem não está familiarizado com o termo, o MCU é o universo cinematográfico da Marvel. No vídeo que eu fiz aqui sobre representatividade LGBTQIA+, na Marvel, a gente já falou que existem uma quantidade até considerável de super-heróis LGBTQIA+, nos quadrinhos. Mas até então, dentro do MCU, a gente ainda não tinha visto nenhum herói que fosse explicitamente LGBTQIA+. Eu acho que esse filme, assim como outras coisas que estrearam até então dentro dessa nova fase do MCU, mostram uma nova Marvel. Realmente aquela era dos Vingadores ficou para trás e a gente tá vendo novas histórias que em certos momentos tem uma pegada um pouco mais social, um pouco mais profunda, às vezes até um pouco mais filosófica. A coisa tá um pouco mais calma e reflexiva e não é mais aquele quebra-quebra que a gente estava acostumado, e eu acho que muita gente sentiu falta disso. Essas mudanças são muito claras e estão cada vez mais fortes, e eu fui ver Eterno já sabendo que ia ter um personagem gay e que, mais do que isso, a gente ia ter o primeiro beijo entre duas pessoas do mesmo sexo no MCU. Então, assim, eu estava nervosa indo assistir o filme. O personagem em questão é o Phastos, e o Phastos é um Eterno. Os Eternos, se você ainda não viu o filme, se você não faz a menor ideia do que está acontecendo, são uma espécie de seres que são criados pelos Celestiais. E eles têm como objetivo proteger e também guiar a humanidade para um certo fim que é parte dos planos dos Celestiais, que eu não posso dizer pra vocês aqui qual é o fim, senão será um grande spoiler. Mas vamos dizer que eles são uma espécie de deuses, e várias culturas, na verdade, os cultuaram como deuses. Então mostra o papel deles em civilizações gregas, os maias, os incas também. E o Phastos em questão, ele é uma representação, ou ele é o Hefesto. Além de possuir uma super força e uma super inteligência que é comum ali a todos eles, ele tem uma particularidade de criar máquinas. E ele não só as cria, como ele também é como se fosse a fonte de inspiração que leva os outros, os seres humanos, a criarem avanços da tecnologia. E no filme a gente pode perceber o quanto ele, na verdade, se culpa por toda a destruição que as máquinas dele, as coisas que ele criou, como bombas, armas, como elas foram usadas de uma forma muito ruim pela humanidade. E ele se culpa no sentido de achar que a humanidade realmente está corrompida. Então quando a gente tem o primeiro contato com ele, a gente vê que ele meio que desistiu da humanidade, ele desistiu de proteger as pessoas, e ele só tá querendo viver uma vida normal. Ele aparece mais ali pro meio do filme, quando ele tá sendo recrutado pelos outros para salvar o mundo, como sempre. A gente percebe que ele é um cara casado, e ele está casado com outro homem, e juntos eles têm um filhinho, que é a coisa mais fofa. E uma curiosidade que eu quero contar pra vocês é que eu fui assistir esse filme no cinema. E nessa hora, quando começou a cena dele, eu comecei a perceber um certo burburinho que vinha de vários lados, mas tinha um especial que eu consegui ouvir muito claramente porque estava bem atrás de mim, e eram duas pessoas discutindo se ele era gay. E o diálogo foi basicamente uma das pessoas se perguntando: nossa, será que ele é gay? E a outra falando que achava que não. E a outra perguntava assim: nossa, mas ele tá morando com um cara. E ainda assim, a outra pessoa meio que tava colocando em dúvida. E aí a gente tem alguns momentos muito importantes. E esses momentos mostram como a gente às vezes precisa deixar as coisas bem explícitas pra gente ter uma representatividade real. Porque
muitas vezes, quando elas não ficam explícitas, a gente dá margem para conversas como essa que eu estava ouvindo bem atrás de mim, em que alguém pode dizer que eles são irmãos, ou colegas de quarto, ou muito, muito amigos, qualquer coisa para deslegitimar que eles seriam um casal. E foi aí que, numa conversa com os outros dois Eternos, o Phastos fala que ele não queria deixar o filho dele e o marido dele, e que eles dois eram as coisas mais importantes para ele. E aí, para coroar no momento, né, eu sabia que ia ter um beijo entre dois homens no filme, só que conhecendo a Marvel, conhecendo a Disney, eu achava que ia ser uma coisinha de canto de cena, sabe? Eu achava muito que ia ser, sabe, Bela e a Fera, quando fizeram todo aquele estardalhaço dizendo que a gente ia ter o primeiro personagem abertamente gay da Disney, e aí o que a gente tem é meio segundo de tela de dois homens rodando, uma coisa que foi super rápida. Então eu achava que ia ser em algum momento de euforia que eles iam dar um beijinho ali no canto. Mas não, gente. O que aconteceu foi que quando o Phastos está indo lá para poder ajudar a salvar o mundo, ele se despede do marido dele com um beijo. E assim, é só eles dois no centro da tela, não tem mais pra onde olhar, é literalmente só eles dois. E eles estão ali no momento de despedida e com um olhar super apaixonado, eles se beijam. E assim, é claro que eu chorei. Eu sou uma pessoa emotiva. Eu chorei, eu fiquei emocionada. Eu e a Nonô, minha namorada, a gente tava vendo junta. E nossa, foi um sentimento de redenção da gente estar vendo isso no cinema aqui do nosso bairro, que é um bairro tradicionalmente conservador, né? Se a gente olhar para algumas estatísticas, mas enfim, não vem ao caso. Aquilo mostrou pra mim o que, na verdade, eu sempre tenho dentro de mim quando eu digo que a representação, a boa representação LGBTQIA+, nesses grandes filmes, tem um impacto muito grande, sabe? Porque aquelas pessoas que estavam ali atrás de mim comentando, será que ele era gay, será que ele não era gay, diziam isso de uma forma muitas vezes pejorativa, ou muitas vezes como se fosse alguma espécie de crime ou alguma coisa do tipo assim. Aquilo foi simplesmente legitimado na forma como o Phastos falava da família dele, do marido dele, e através daquele beijo, e aquela coisa, sabe, que simplesmente estava ali, perfeita, escancarada, pra todo mundo ver. E aquilo foi muito poderoso. E eu achei tão emocionante que a primeira vez que a gente viu um super-herói gay num filme da Marvel tenha sido uma referência tão positiva como é o Phastos. E é claro que eu tô longe de achar que todo personagem LGBT tenha que ser perfeito. Na verdade, uma das minhas personagens preferidas LGBT é a Villanelle, que, enfim, eu gosto de Killing Eve, que é uma série em que ninguém é moralmente correto. Eu não acho que as histórias sobre pessoas LGBTQIA+, têm que ser histórias em que elas estão sempre sofrendo, elas têm que ter uma nota só. Longe disso. Mas o que aconteceu com o Phastos é que ele era um personagem extremamente amável. A gente conseguia entender a dor dele e a gente conseguia também entender e se relacionar com o fato de que ele estava tão preocupado com a família dele e que ele era casado com um humano, ele tinha um filho humano e ele faria de tudo para tentar salvar a humanidade mesmo que ele não fosse um humano. Além disso, é muito importante que a gente tenha essa representação de um homem negro e gay que era extremamente sensível e que estava tão preocupado com a sua família. Porque muitas vezes quando a gente tem esse tipo de personagem em filmes e séries, eles são estereotipados. Existe um estereótipo na mídia do homem negro violento, existe um estereótipo na mídia do homem gay promíscuo. E aqui a gente também não está fazendo um juízo de valor se as pessoas devem ou não ser promíscuas, ou o que é promiscuidade. Eu realmente não estou me importando com isso. O que eu estou só apresentando aqui é sobre como que foi incrível, lindo ver aquela família de homens que se amavam e que estavam tão preocupados com as suas famílias. E eu acho que isso é tão importante porque muita gente que é preconceituosa vê a comunidade LGBTQIA+, como pessoas, né, que não, como se a gente não tivesse a capacidade de realmente amar. Eles hipersexualizam as nossas relações. Muito do discurso de que isso não é para criança vem disso, vem dessa falta de humanização da comunidade. Então,
pra mim, ele foi um personagem incrível e que eu quero muito ver em outras produções. Além dele, Eternos trouxe muita diversidade. E isso foi uma coisa que pra mim ficou gritante enquanto eu vi o filme. E principalmente quando a gente coloca em comparação com os outros filmes de heróis e talvez os outros filmes mainstream que a gente tem, assim, no geral, sabe? E a gente aqui fala de diversidade étnica, diversidade racial. E, inclusive, a gente teve uma super-heroína surda, a Makkari. E a representação dela também foi super boa, porque em nenhum momento ela é vista como incapaz e todos eles se comunicam com ela através da linguagem de sinais. E eu achei muito interessante porque eu já vi alguns filmes com personagens que eram surdos e quando eles estavam se comunicando com linguagem de sinais, ficava alguma pessoa meio que falando enquanto a pessoa estava falando com a linguagem de sinais, sabe? E como se estivesse traduzindo simultaneamente, sabe? E eu vi legendado, eu não sei como eles fizeram no dublado, mas provavelmente foi da mesma forma. Mas quando ela estava falando, ficava simplesmente um silêncio e aparecia a legenda, sabe? Do que ela estava dizendo com a linguagem de sinais. E nesses momentos eu sentia que se instaurava um silêncio no cinema, sabe? E uma tensão completa para todo mundo entender o que ela estava falando. E todos os outros Eternos, todos os outros heróis também se comunicavam com ela dessa forma. E ela foi uma personagem que apareceu muito pouco, mas no pouco que ela apareceu já deu pra ver que ela era super divertida, destemida. E eu espero demais que ela apareça nos outros, porque ela também era engraçada, sabe? Ela era espontânea. E muitas vezes quando a gente tem algum personagem PCD em histórias, sempre são histórias de sofrimento, né? A gente tem vários tipos de personagens quando a gente fala sobre diversidade, que quando eles aparecem nos filmes e séries, eles são estereotipados, muitas vezes de forma pesada, de forma negativa ou de forma triste, sabe? E não foi o caso aqui. Nenhum tipo de diversidade aqui foi mostrada de uma forma triste. Na verdade, era uma coisa a ser celebrada. Então, tudo isso fez com que o filme se tornasse muito aconchegante pra mim, sabe? Eu achei que ver aquilo ali na tela do cinema fazia uma diferença muito grande. Ok, mas uma vez dito tudo isso, a gente precisa falar um pouco do filme em si, né? A crítica tá escorraçando o filme, muita gente jogando hate, e chega um momento em que a gente não sabe muito se o hate vem da qualidade do filme mesmo, se foi bom ou se foi ruim, ou então se o hate tá vindo do preconceito, né? Então, o que eu achei? Eu achei o filme bom? Gente, seguinte, o que eu achei do filme foi, ele é bom, mas pode melhorar. E com certeza ele vai melhorar. Paciência, gente. Essa foi a primeira vez que a gente que só acompanha a Marvel pelos filmes e agora pelas séries, teve o contato com os Eternos. A gente até então nunca tinha visto aqueles personagens, eles não apareceram em nenhum outro filme. Então é normal, eu vi muita gente falando, né, nos comentários, fiquei vagando por comentários de várias publicações, e eu vi pessoas falando sobre uma certa dificuldade de se conectar com os personagens, e eu acho que isso é super normal quando eles aparecem pela primeira vez em um filme que é focado no grupo, sabe? E o filme teria muito mais horas de duração se a gente fosse focar nas histórias individuais de cada um, apesar de que eles tentaram, e eu acho que por eles terem tentado, acabou ficando corrido. Algumas histórias foram pinceladas muito rápido e pareciam que progrediam rápido demais. Mas pra mim isso foi uma clara consequência de a gente não ter tido filmes solos dele, sabe? E também uma clara consequência do fato de que a gente acabou de terminar a era dos Vingadores, vamos dizer assim. A gente passou praticamente uma década vendo filmes com os mesmos protagonistas. E quando a gente teve o primeiro Vingadores, a gente já tinha filmes solos dos principais deles. E a gente teve vários filmes solos e tal. Então eu acho que a gente tem que parar e entender que a gente tá entrando numa nova era na Marvel. E que com certeza, como disse no final do filme, os Eternos irão retornar. E conforme eles retornem e as histórias se desenvolvam, a gente vai ver mais coisa acontecer e a gente vai se apegar mais aos personagens. Outra coisa que eu senti é que o filme não era tão focado na parte do quebra-quebra, sabe? E a gente, depois de tantos filmes dos Vingadores, a gente tá acostumado com aquelas cenas de batalhas épicas, né? E principalmente aquelas cenas de batalha em que você fica tão nervoso e tão envolvido que você realmente acredita que o mocinho vai perder, sabe? E eu não senti isso em nenhum momento do filme dos Eternos. Pra mim, eles pareciam 1000 vezes superiores do que todos os oponentes que eles tiveram durante o filme. E talvez isso não vai ser dessa forma daqui pra frente. Como eu falei, é o primeiro filme.
Só que uma coisa que eu gostei muito é que eu achei o filme profundo. E eu me emocionei em muitos momentos do filme, não só na parte do beijo, porque o beijo foi uma emoção assim quase que mais pessoal. Mas o filme teve um certo apelo para uma reflexão a respeito do valor da humanidade. E foi uma narrativa que, pra mim, teve muitas nuances. Tinha um que filosófico até na coisa, sabe? E eu acho que o pessoal não está acostumado ainda com isso. Muita gente, nos comentários que eu tava vendo, reclamou que faltou ação, faltou porradaria, faltou quebra-quebra, Nova York sendo destruído, né? Até porque a grande batalha do filme acontece lá no meio do mato, no meio de uma praia. Não teve um prédio quebrando, né? Não teve. Teve um alienígena saindo do espaço, quebrando Nova York inteira. E isso que o povo gosta. O que eu pessoalmente acho é que, apesar do filme não ter sido arrebatador, nem nada do tipo assim, existem vários filmes de super-herói, que em nada são arrebatadores também. Eventos, né, como Vingadores Ultimato, acontecem uma vez a cada 10 filmes ou 12. Enfim, o que eu acho é que o hate que filmes que possuem diversidade de várias formas recebem é desproporcional. E eu vi muitas pessoas justificando esse hate dizendo que o filme realmente não é bom, o filme é ruim e que a crítica, né, tá caindo em cima e que todo o hate que tá recebendo não é por conta da grande diversidade que o filme traz, mas é porque o filme não entregou, o filme é ruim. E será mesmo que é só por conta disso? Dois exemplos pra mim que são cruciais são os filmes da Capitã Marvel e o filme Aves de Rapina. Ambos tiveram todo um ataque, sofreram ataque de vários fãs da Marvel revoltados, nerds revoltados. E nesses filmes a gente tem um protagonismo feminino muito forte e um protagonismo feminino que não é feito pensando nos homens. E quando a gente fala de protagonismo que é feito pensando nos homens, são personagens, mulheres, que estão ali de forma hipersexualizada e que em suas ações, reações, estão lá para agradar o que o público masculino, cis, hétero quer ver. Em Aves de Rapina, por exemplo, né, da DC, a gente vê como que o toque da Margot Robbie na produção e também a direção feminina fez uma grande diferença, a começar pelas roupas das personagens, a começar pela a forma como elas reagem às coisas. Se a gente comparar a Arlequina do primeiro Esquadrão Suicida com a Arlequina de Aves de Rapina, a gente vê uma diferença muito grande. E esse filme é super mal avaliado e eu pessoalmente acho esse filme muito bom. Esse foi um dos filmes de super-herói que eu vi mais me divertindo, sabe? E me identificando com a coisa. A mesma coisa com a Capitã Marvel. E se você acompanha esse universo, você deve saber que a atriz que faz a Capitã Marvel, a Brie Larson, ela recebe muito hate nas redes sociais, principalmente por uma declaração que ela deu uma vez, dizendo que o meio jornalístico, a imprensa, deveria ter mais diversidade e que o julgamento das pessoas acaba sendo muito afetado pelos preconceitos delas. E um exemplo muito forte de como a diversidade ainda incomoda e como que ela acaba tendo um peso muito grande em cima desse hate é o quadrinho do Superman, que a gente sabe que vai lançar porque não se falava de outra coisa, em que o filho do Superman, que vai ser o novo Superman, vai ser bissexual. Gente, a polêmica que isso gerou, sabe? Foi um show de horrores, de machismo, de bifobia, de homofobia, de tanta coisa, tanta gente que nunca nem leu um quadrinho, surgiu das cinzas para poder falar que o Superman bissexual ia estragar a infância dele, ou estragar a infância das crianças de agora. A gente vê isso também em relação ao racismo. Olha quanta movimentação contrária sempre tem quando algum personagem já muito conhecido é anunciado que agora vai ser interpretado por uma atriz ou um ator negro. Sempre gera muita polêmica. Recentemente foi divulgado que a equipe responsável por fazer os quadrinhos do novo Superman está recebendo proteção policial em Los Angeles, onde eles moram, porque eles receberam diversas ameaças físicas, ameaças assim nas redes sociais, ameaças sérias, sabe? Por conta do Superman ser bissexual. Quando a gente fala de Eternos, o site IMDb, que é um site onde sempre tem avaliação, tanto da crítica especializada quanto do público em relação a um filme, teve que retirar do seu site a avaliação do público
porque muitas pessoas que nem tinham visto o filme ainda estavam indo lá e dando avaliações extremamente baixas e negativas, porque foi anunciado que o filme ia ter um beijo entre dois homens. Sem falar de toda essa narrativa a respeito da destruição da infância. E a gente tem várias nuances disso, sabe? A gente tem as pessoas que são mais direto ao ponto, e inclusive eu vi um comentário terrível a respeito dessas ameaças que o staff dos quadrinhos do Superman estavam sofrendo, em que uma pessoa comentou a seguinte coisa: ah, eles estragam o desenho e não querem receber ameaças? Algumas pessoas comentavam coisas do tipo: eu só não entendo por que não fazer personagens novos e sim estragar os velhos. Essa pessoa claramente nunca leu um quadrinho ou simplesmente nunca nem procurou saber, porque não entende que o Superman que ela conhece não é o mesmo Superman, que no caso é bissexual. Inclusive, ela só tá sabendo disso porque gerou essa polêmica toda, porque na internet hoje em dia as pessoas conseguem ficar sabendo das coisas. Porque imagina só, se ela visse o meu vídeo aqui no canal mostrando quantos heróis LGBTQIA+ a gente tem tanto na DC quanto na Marvel, nos quadrinhos deles. Outras pessoas comentaram, tanto no caso de Eternos quanto de Superman, coisas do tipo: super-herói não deveria ter sexualidade, isso não é algo bom pra mostrar para crianças. Em momentos assim, a gente remonta aquela coisa que eu falei no início, como que as pessoas não veem a homossexualidade, a bissexualidade, pansexualidade, todas as sexualidades e identidades de gênero que saem do esperado socialmente como algo humano, como algo que envolve amor, como algo que envolve carinho, porque os super-heróis sempre tiveram namoradas e as super-heroínas sempre tiveram namorados, a gente sempre teve beijo, sempre teve casamento, a gente sempre teve várias coisas e ninguém nunca se incomodou, nunca ninguém parou pra pensar que aquilo não era bom pra mostrar pras crianças. Na verdade, ninguém nunca parou pra pensar que toda aquela morte e destruição não era bom pra mostrar pras crianças. Com todos esses exemplos que eu dei aqui agora pra vocês, a gente pode perceber que a diversidade, a representatividade ainda incomoda demais. E existe uma diferença muito grande em você dizer que um filme não entregou tudo que a gente estava esperando, que eu acho sim que foi o caso de Eternos, e você cair de cima em hate, porque o que a gente consegue perceber é que produções que possuem diversidade acabam recebendo um hate muito forte. Então, boa parte do hate que Eternos está recebendo vem muito desse preconceito. Porque das duas, uma: ou a pessoa tá atacando explicitamente, ou então ela tá dizendo que o filme deveria ter sido um suprassumo, uma obra-prima. E isso mostra pra gente como que com filmes e produções que têm representatividade e diversidade, o martelo é muito mais pesado. Parece que os filmes que os nerdolas conservadores chamam de lacradores, eles precisam ser perfeitos, eles precisam ser obras-primas incontestáveis. Caso contrário, eles vão ser colocados dentro dessa caixinha de que foi uma bosta completa, não dá pra tirar nada de bom nisso. Quando que com outros filmes que muitas vezes são ruins, as pessoas fazem uma análise completamente minuciosa e conseguem dizer que essa parte aqui foi boa, essa parte aqui não foi tão boa, essa parte aqui foi ruim, e não simplesmente coloca tudo numa caixa de não, foi muito ruim, merece morrer, igual tá acontecendo com Eternos, igual aconteceu com vários outros filmes que tinham diversidade. A conclusão que a gente pode chegar aqui é que o preconceito afeta muito o julgamento das pessoas, seja quando elas estão atacando diretamente a diversidade, ou seja quando, por conta da diversidade, elas exigem que alguma coisa seja perfeita. Esse último mês foi extremamente agitado quando a gente pensa na representatividade LGBTQIA+, e também em outros tipos de representatividade dentro do mundo dos heróis e dentro do mundo nerd. E eu acho que o que ele mais mostrou pra gente é como que a gente tá avançando e como que os estúdios finalmente estão começando a se sentir seguros o suficiente para arriscar em alguns personagens, arriscar em algumas histórias. Então a gente vê avanços, a gente vê que a gente talvez possa estar caminhando para esse lugar que a gente tanto quer e que talvez a gente esteja chegando em algum momento em que beijos como o do Phastos com o marido dele no filme vão se tornar cada vez mais comuns, espero eu. Mas esse mês também mostrou pra gente muitos retrocessos. Eu chamei isso de retrocessos, mas na verdade eu gostaria mesmo de chamar de reações. Eu quero muito acreditar que, na verdade, isso são reações. E esse grupo, na verdade, ele não é tão grande quanto ele parece ser. Pessoas que têm essa opinião, pessoas que destilam tanto ódio assim,
Elas são um grupo que está se tornando cada vez mais minoritário, porém eles são extremamente barulhentos, eles fazem muita pirraça, eles dão dor de cabeça e muitas vezes eles são preconceituosos o suficiente para sair da internet e partir para a realidade, para uma coisa física. Então sim, eles dão dor de cabeça, eles dão medo muitas vezes, mas eu acho que a gente está caminhando para algum lugar. E é claro que às vezes a gente precisa de uma pitada de otimismo, apesar de todas as críticas e enfim, que a gente sempre vai ter como TC. E principalmente a gente que faz parte da comunidade, eu acho que a gente precisa deixar bem claro, como num filme como Eternos, por exemplo, a gente gostou muito da representatividade, como eu falei aqui pra vocês, as partes que aqueceram meu coração, as partes que me fizeram chorar, as partes que me deixaram muito feliz. Então isso é uma coisa, e a crítica sobre o filme em si é uma coisa separada. E a gente também tem que tirar esse peso de nós mesmos, de querer que tudo que tem a representação da gente seja extremamente perfeito. E eu sei o peso que isso é na nossa vida, em tudo. A gente muitas vezes quer ser perfeito em tudo para estar livre de qualquer julgamento, porque a gente sabe que nenhum julgamento nunca vai ser honesto. Nenhum julgamento vai ser só sobre aquela coisa que não está certa, mas sim sempre vão dar um jeito de puxar pro fato da gente ser quem a gente é. Então isso é frustrante, isso é negativo, mas a gente tem que sim saber criticar certas coisas, dizer pontos em que pode se melhorar de uma maneira separada do que é a diversidade, por exemplo, do filme, da representatividade. A gente também pode julgar essa representatividade, ela foi boa, ela não foi boa. A gente tá aqui porque a gente também é o público que tá consumindo aquilo ali. Ninguém tá fazendo nenhum favor pra gente. Se eles começaram a fazer isso agora, é porque a gente virou um público que consome esse tipo de coisa também. Então a gente também tá aqui pra ser agradável. No final das contas, eu tô muito ansiosa pra saber o que vem a partir de então, nessa nova fase do MCU. Eu espero demais que a gente tenha muita representatividade, que a gente tenha muitas histórias boas e novas e que, assim como Eternos, não se proponham a ser um Vingadores 2.0. Porque os Vingadores estão aí, os filmes estão aí, a gente pode rever quantas vezes a gente quiser. Foi uma era, foi uma coisa, foi uma febre, foi muito bom, mas já passou. E agora a gente está pronto para novas histórias, novas narrativas e personagens e uma nova forma de ver o universo dos super-heróis. Lembrando que esse aqui foi um vídeo de opinião, um vídeo mais sério do que a gente está acostumado aqui no canal, mas eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo também. Eu quero muito que a gente reflita junto sobre os assuntos. Eu sei que tem muita gente aqui no meu canal que também é mais nova e que muitas vezes, por ser tão livre de preconceitos, não pensa muito sobre essas coisas, então é muito legal que a gente pare para refletir sobre isso. Lembrando que os comentários sempre estão abertos para que vocês possam se expressar, possam falar, mas lembrando que aqui não é um lugar para a gente discutir de maneira desrespeitosa, não é um lugar para a gente ficar brigando ou nada do tipo assim, é um lugar para a gente deixar as nossas angústias, deixar o que a gente está sentindo. Então coloca aqui nos comentários que eu tô sempre respondendo tudo e conversando com vocês. Não se esqueçam de deixar um like aqui nesse vídeo, de se inscrever no canal, de conferir os outros vídeos que a gente tem aqui no canal. E lembrando que sempre aqui nesse canal vai ter muito entretenimento, história, cultura e reflexões, tudo dentro do universo LGBTQIA+. Muito obrigada de coração se você assistiu até aqui, um beijo e até o próximo vídeo!